Judas, de apóstolo a traidor. Quem era Judas Iscariotes? Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para seguir seu ministério na terra. Seu nome completo, Iscariotes, sugere que ele era originário da cidade de Queriote, uma pequena cidade na região da Judéia, diferenciando-o dos outros apóstolos que eram, em sua maioria, galileus. Judas é uma figura central na narrativa do Novo Testamento, conhecido principalmente por sua traição a Jesus, que culminou na crucificação. A vida de Judas antes de seguir Jesus. Antes de se tornar um discípulo, pouco se sabe sobre a vida de Judas. Os evangelhos não fornecem detalhes específicos sobre seu passado, mas é possível inferir que ele, como outros judeus de sua época, foi criado dentro da tradição judaica, conhecendo as Escrituras e aguardando o Messias prometido. Como muitos judeus, Judas provavelmente esperava um líder messiânico que libertasse Israel do domínio romano e estabelecesse um reino terreno. Judas pode ter se unido a Jesus com expectativas políticas e revolucionárias, esperando que Jesus fosse o líder que traria a independência de Israel. A visão espiritual do reino de Deus, pregada por Jesus, pode ter entrado em conflito com as expectativas de Judas, gerando uma frustração que cresceu ao longo do tempo. Judas como apóstolo. Quando Jesus escolheu Judas para ser um de seus 12 apóstolos, ele se tornou parte íntima do círculo de Cristo. Judas, como os outros apóstolos, testemunhou milagres, ouviu os ensinamentos de Jesus em primeira mão e teve acesso direto ao Mestre. Curiosamente, Judas foi encarregado de ser o tesoureiro do grupo, carregando a bolsa de dinheiro, o que indicava um certo nível de confiança de Jesus nele. No entanto, os evangelhos sugerem que Judas tinha um problema com a avareza. Em João 12:4-6, vemos que Judas criticou Maria, a irmã de Marta e Lázaro, por ungir os pés de Jesus com um perfume caro, sugerindo que o perfume deveria ter sido vendido para ajudar os pobres. No entanto, o evangelista João acrescenta que Judas não se preocupava realmente com os pobres, mas porque ele era o responsável pelo dinheiro e costumava roubar da bolsa comum. A decisão de trair Jesus. A traição de Judas é um dos atos mais infames registrados nas Escrituras. Segundo os evangelhos, a traição foi motivada por uma combinação de fatores. Primeiro, a ganância. Judas aceitou 30 moedas de prata dos principais sacerdotes para entregar Jesus a eles. Essa quantia, mencionada em Mateus 26:14-16, era o preço de um escravo na época, indicando que Judas valorizava Jesus tão pouco a ponto de vendê-lo por um preço desprezível. Segundo, a desilusão. Judas pode ter se sentido desiludido com Jesus, percebendo que o reino que ele pregava não seria um reino terreno que libertaria Israel dos romanos. Essa desilusão poderia ter levado Judas a trair Jesus, na esperança de forçar Jesus a se revelar como um líder revolucionário. E por último, a influência maligna. Lucas 22:3 e João 13:27 mencionam que Satanás entrou em Judas, influenciando sua decisão de trair Jesus. Isso sugere que a traição de Judas foi mais do que uma simples decisão humana, mas parte de um conflito espiritual maior. A traição, o beijo de Judas. A traição culminou no jardim do Getsêmani, onde Jesus foi preso. Judas guiou uma multidão de soldados e servos dos sacerdotes ao jardim, sabendo que Jesus costumava ir lá para orar. Para identificar Jesus aos soldados, Judas deu a ele um beijo, um sinal que ele havia combinado previamente com os guardas. Esse ato, registrado em Mateus 26:47-50, é profundamente simbólico e irônico. O beijo, que normalmente seria um gesto de respeito e carinho, tornou-se o selo da traição. Jesus, conhecendo o que estava prestes a acontecer, recebeu o beijo com uma calma impressionante, dizendo a Judas: "Amigo, para que vieste?" Mateus 26:50, demonstrando a compreensão de Jesus sobre a inevitabilidade dos eventos que estavam por vir. O arrependimento e o fim de Judas.
A morte de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus Cristo, é narrada de forma diferente nos evangelhos do Novo Testamento, resultando em duas versões principais: Mateus 27, 3, 5. Segundo o Evangelho de Mateus, após perceber a gravidade de sua traição, Judas foi tomado pelo remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, mas eles recusaram. Desesperado, Judas jogou o dinheiro no templo e foi enforcar-se. Então Judas, o traidor, vendo que Jesus fora condenado, teve remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é problema seu. Então Judas jogou o dinheiro no templo e saiu, e retirando-se, foi enforcar-se. Mateus 27, 3, 5. Atos 1, 18, 19. No livro de Atos dos Apóstolos é apresentada uma versão diferente. Judas teria comprado um campo com o dinheiro da traição, mas caiu de cabeça para baixo. Seu corpo se rompeu e suas entranhas se derramaram. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que aquele campo, em sua própria língua, foi chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Atos 1, 18, 19. Essas duas narrativas apresentam detalhes diferentes sobre a morte de Judas. Alguns estudiosos tentam reconciliar as duas versões, sugerindo que Judas se enforcou e, posteriormente, seu corpo caiu e se rompeu. Mas a exatidão desses eventos permanece um ponto de debate entre teólogos e historiadores. Legado de Judas. O nome de Judas tornou-se sinônimo de traição. Sua história é uma advertência sobre as consequências do pecado, da ganância e da falta de compreensão do verdadeiro propósito de Cristo. Mesmo estando tão perto de Jesus, Judas não conseguiu entender a natureza do reino de Deus e permitiu que suas próprias falhas e influências malignas o levassem a trair o Salvador. Apesar da traição de Judas, sua história também revela a profundidade do amor e do perdão de Jesus, que, mesmo sabendo da traição, chamou Judas de amigo no momento final. A tragédia de Judas serve como um lembrete da graça disponível para todos, mas também das consequências devastadoras de rejeitá-la. Muito obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva. Isso ajuda muito o canal a crescer. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais fatos curiosos da Bíblia. Até a próxima!